Detalhes. No ar. Verdes Mares Notícias. Olá, bom dia. Eu sou Aurélio Menezes e começa agora mais uma edição do Verdes Mares Notícias. E a partir de agora você confere um resumo dos principais acontecimentos da semana. A edição de áudio é de Lucas Nogueira. Verdes Mares Notícias. Resumo da semana. O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira, em um evento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que dados do órgão mostram que a reforma da Previdência é inadiável no Brasil. O PMDBista também comentou o déficit público para este ano, que chega a 139 bilhões, e ressaltou que os números apresentados pelo presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro, indicam que a população brasileira está vivendo mais. Não é de hoje que os dados do IBGE, claríssimos, indicam que a população brasileira, graças a Deus, está vivendo mais. E por isso que o Paulo disse que a reforma da Previdência é inadiável. No Senado, integrantes da CPI da Previdência, que analisam as contas da Previdência Social, se reuniram nesta segunda-feira para ouvir especialistas na área. A professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Ivânia Moura, criticou o governo por juntar numa mesma conta os orçamentos fiscal e da Previdência. Se faz essa junção dos dois orçamentos, então isso dificulta compreender exatamente que os recursos da Seguridade Social e comprovar que são superavitários. E aí utiliza o argumento exatamente contrário, que é o argumento de que recursos do orçamento fiscal estão sendo utilizados para pagar o rombo da Previdência Social, quando na verdade o movimento é o contrário. A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, economista Denise Lobato Gentil, disse que o governo utiliza de forma incorreta dados de projeção populacional da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD. Para a especialista, a Previdência não é deficitária. A PNAD é uma amostra de 9 regiões metropolitanas. Ela tem que fazer uma extrapolação para o universo. A PNAD de 2014, ela superestima a população em 7 milhões. Isso são 2 Uruguais. Em 2060, o efeito é cumulativo. Nós estamos trabalhando com uma superpopulação de idosos que não reflete a trajetória demográfica real da sociedade brasileira. Depois de 2 semanas de paralisação, os trabalhadores dos Correios do Ceará decidiram na tarde desta segunda-feira retornar às atividades. A greve começou na noite do dia 26 de março e foi motivada por demissões e retiradas de direitos, além do fechamento de mais de 200 agências do país. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, os trabalhadores já retornaram às atividades na noite desta segunda-feira nas agências onde há terceiro turno. Os funcionários das agências franqueadas, que são terceirizados, não participam da greve. A empresa possui atualmente cerca de 6.500 agências próprias, além de mais de 1.000 franqueadas. A estatal não tem contratações há vários anos. O último concurso foi realizado em 2011. Morreu na manhã desta segunda-feira, no Instituto Dr. José Frota, o cobrador José Nunes de Souza Neto. Ele teve 90% do corpo queimado durante um ataque a um coletivo em Fortaleza no dia 20 de abril. O ônibus em que a vítima estava foi incendiado em frente à Escola Municipal Jornalista Demócrito Duma, na comunidade Jardim Fluminense. Os criminosos pararam o veículo e atearam fogo. O cadeirante não conseguiu sair a tempo do veículo e sofreu queimaduras de 1º e 2º graus. O Sindicato das Empresas de Ônibus lamentou e divulgou a nota de pesar e indignação. Segundo a entidade, José Nunes de Souza foi um exemplar trabalhador e atuava como cobrador desde 1979. A Comissão Especial da Câmara rejeitou colocar a reforma da Previdência em consulta popular. A ideia de um referendo havia sido apresentada pelo PSOL. Esta foi uma das sugestões de mudança votadas pelos deputados nesta terça-feira, em uma sessão que durou mais de 9 horas. De 10 propostas analisadas, apenas uma foi aceita. O resultado já era previsto, porque foi definido em acordo entre os líderes da bancada governista, que são maioria na comissão.
O texto principal já havia sido aprovado pela comissão na semana passada, mas a votação das mudanças, chamadas de destaques, foi adiada porque agentes penitenciários invadiram a sala da comissão e a sessão foi suspensa. Os agentes queriam que a categoria tivesse direito à aposentadoria especial. Agora, o texto da PEC que muda as regras da aposentadoria segue para o plenário da Câmara, onde precisa ser aprovado em 2 turnos, com pelo menos 308 votos a favor em cada votação. A Justiça Federal do Distrito Federal determinou a suspensão das atividades do Instituto Lula. A decisão foi tomada no âmbito da ação penal em que o ex-presidente Lula é acusado de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Em sua decisão, o juiz substituto da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Ricardo Augusto Soares, disse que, pelo teor do depoimento dado por Lula à Justiça, verificou que a sede do Instituto pode ter sido instrumento ou pelo menos local de encontro para a perpetração de vários ilícitos penais. O juiz ainda relatou que o próprio Lula mencionou em seu depoimento que chamava pessoas para conversar no Instituto sobre finalidades diversas do escopo da entidade, sem qualquer agendamento das conversas ou transparência em suas atividades. Em nota, o Instituto Lula exaltou sua história de 26 anos. O advogado Fernando Fernandes, que representa o presidente da entidade, Paulo Okamoto, declarou que a decisão do juiz da 10ª Vara Federal é uma perseguição política. A polícia do Ceará desarticulou nesta terça-feira uma quadrilha que se preparava para resgatar detentos de uma das casas de privação provisória de liberdade na região metropolitana de Fortaleza. No total, foram presos 8 homens supostamente vinculados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Entre eles está Carlos Souza Barbosa, o carioca, que comandou o sequestro ao ex-cardeal arcebispo de Fortaleza, Dom Aloysio Loscheider, em 1994. Com a informação de que o grupo iria agir durante a madrugada, foram destacadas equipes do Batalhão de Polícia de Choque para cercar 2 residências localizadas no bairro Quintino Cunha, onde os acusados estavam reunidos e munidos de armamentos que seriam utilizados nas ações de resgate. Em seguida, outros 3 homens foram detidos por equipes da Polícia Rodoviária Federal em Maracanaú. Um deles, de 27 anos, seria foragido de uma das unidades da CPPL e estaria com um mandado de prisão em aberto. A polícia disse que um dos homens admitiu que seria integrante do PCC. Os suspeitos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal, onde prestaram depoimento. O governador Camilo Santana anunciou nesta terça-feira a convocação da 2ª turma de aprovados no último concurso público para a Polícia Militar do Ceará. Segundo Camilo, o Estado vai convocar até o dia 18 deste mês mais de 1.400 candidatos aprovados para as vagas de soldado da PM. Camilo Santana afirmou que pretende contar com 2.800 novos policiais militares até o final do ano. Quero até o final deste ano que ingresse nos quadros da Segurança Pública do Estado do Ceará mais 2.800 novos policiais militares para que a gente possa ampliar o raio, aumentar a segurança do nosso Estado do Ceará e garantir mais tranquilidade para o povo do nosso querido Estado. Eu havia assumido o compromisso de pagar a média do Nordeste brasileiro para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Fiz, mandei a lei para a Assembleia, foi aprovada, já estou pagando. E houve uma reivindicação para também incluir a Polícia Civil, tanto inspetores como escrivães, na média salarial do Nordeste. Na próxima semana, representantes da Polícia Civil, tanto de inspetores como de escrivães, estarão aqui no Palácio da Abolição, presenciando a assinatura do projeto de lei que estarei enviando para a Assembleia, garantindo a média salarial do Nordeste também para inspetores e escrivães da Polícia Civil. Camilo afirmou ainda que os servidores da perícia forense do Estado também serão contemplados com a média salarial do Nordeste. E da mesma forma que eu garanti a média salarial do Nordeste para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, também estarei enviando na próxima semana a de lei, onde vai garantir, nas mesmas condições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a média salarial
para os servidores da Perforce do estado do Ceará. Tenho feito um esforço, mesmo no momento de tantas dificuldades que a economia, que o país tem vivido, eu tenho feito um esforço para priorizar as áreas mais importantes que a população mais demanda a ação do Estado, que é a área da segurança, a área da saúde e a área da educação, que são as áreas mais importantes para o povo cearense. O governo do estado registrou crescimento de 37% nos índices de crimes violentos, letais e intencionais no mês de abril. No ano passado, foram anotados 274 casos e neste ano o número chega a 377. Na capital cearense, o aumento foi de 86,7%, saindo de 75 em 2016 para 140 em 2017. E pelo quarto mês consecutivo, o número de roubos apresentou queda no Ceará. A redução dos crimes contra o patrimônio em abril foi de 7,3%, se comparados ao mesmo período do ano passado. Enquanto em 2016 os roubos somaram 6.499, este ano o número foi de 6.026. O secretário da Segurança Pública, André Costa, ressaltou que as forças da segurança do estado atuam atualmente em regiões nunca exploradas em Fortaleza e em outros municípios cearenses. A gente vai continuar ampliando esse trabalho porque a gente não pode permitir, que é o que já acontece em outros estados do Brasil, e eu conheço a realidade que eu já passei para outros estados como delegado federal, é permitir que a gente deixe esses territórios na mão do crime organizado, permitindo então que eles convivam livremente nesses espaços, podendo vender droga livremente, podendo se capitalizar livremente, podendo assim se armarem com esse capital, se armarem fortemente. E hoje você vê um problema que existe no Rio de Janeiro, de uma dificuldade da polícia realmente conseguir fazer ações em determinadas áreas, porque deixou o problema crescer. E o que a gente está trabalhando agora é fazendo esse enfrentamento, é não permitindo que o crime organizado tenha poder sobre algumas áreas na capital e em todo o estado do Ceará. Agora, claro, isso causa as reações, causa as disputas, é um efeito colateral e a gente vai sempre trabalhando para melhorar e diminuir o impacto desses índices. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro nesta quarta-feira, na 10ª Vara Federal de Curitiba. O interrogatório é o passo final antes da sentença de Lula, o processo que já dura 8 meses. Lula deu a sua versão sobre o triplex do Guarujá, além de explicar o armazenamento do acervo presidencial pago pela construtora OAS. O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OAS, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples por um apartamento triplex? Nunca. Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão sujeita à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui ao senhor, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a verificar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? Isso não está identificado. Eu também gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é: o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Não. Doutor Moro, eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o tal triplex. Antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou dessa intenção Nunca mencionou. No mesma localização dos autos, evento 3, Comp 12, consta um termo de adesão datado de 1/1 de 2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex de 3 dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A,
que depois, com a transferência do empreendimento ao oeste, acabou se transformando no triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Em 2004, assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem apreendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor. O ex-presidente ainda explicou como aconteceram as visitas ao apartamento triplex em Guarujá e citou o contato com Léo Pinheiro, que disse no último dia 20 de março, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, que o apartamento triplex no edifício Solares pertence ao ex-presidente. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor pode... o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa visita? Minha mulher. Só. E quem estava presente da OAS? Não sei. Sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é com o Léo. Estava querendo vender um apartamento. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada, depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele disse? Ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. Sei. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. 2014. Certo. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? Com o depoimento, o processo chega à sua reta final. A partir de agora, o Ministério Público Federal e as defesas poderão pedir as últimas diligências. Caso isso não ocorra, o juiz determinará os prazos para que as partes apresentem as alegações finais. Em seguida, os autos voltam para Moro, que vai definir a sentença, podendo condenar ou absolver os réus. Não há prazo para que a sentença seja publicada. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, por 366 votos a 50, a proposta de emenda à Constituição PEC 304/17 do Senado, que não considera cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, como a vaquejada, se fossem registradas como manifestações culturais e bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro. A vaquejada foi considerada patrimônio cultural imaterial pela Lei 13.364 de 2016. Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal, STF, julgou inconstitucional a prática, porque submeteria os animais à crueldade. Logo após a aprovação da PEC, o deputado Odorico Monteiro ressaltou a importância do esporte para a cultura nordestina. Eu gostaria de parabenizar essa casa por essa votação. Sem dúvida nenhuma, essa é uma vitória do nordestino, essa é a vitória do cearense, a vaquejada que faz parte do nosso patrimônio imaterial, da nossa cultura, que agora passa a ser um espaço de repouso, de tranquilidade na Constituição. E essa regulamentação representa saúde para os nossos animais, vai representar um avanço importante nesse processo de regulamentação e, acima de tudo, garantir a nossa cultura e a nossa tradição e, com isso, garantir também uma cadeia econômica importante que se fortaleceu ao longo desses anos. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal,
determinou a retirada do sigilo das delações premiadas do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Os dois são investigados por indícios de terem recebido dinheiro de Caixa 2 por trabalhos em campanhas eleitorais. O ministro também retirou o sigilo da delação de André Luiz Reis Santana, funcionário do casal. A delação premiada do casal foi homologada em abril e o acordo tramita no STF por envolver autoridades com o chamado foro privilegiado, como ministros, deputados e senadores. Horas após o fim do sigilo, os veículos de comunicação em todo o país começaram a divulgar detalhes da delação. Em um dos trechos, a marqueteira Mônica Moura narrou a procuradores as supostas circunstâncias da contratação dela e do marido para a campanha à reeleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, parte dos pagamentos pelo trabalho feito no primeiro e segundo turnos da campanha foi feita em dinheiro vivo, em sacolas, caixas de roupa e de sapatos em uma loja de um shopping de São Paulo. Mônica Moura disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabia do valor total da campanha e autorizava o acerto dos valores mais elevados. João Santana também declarou que Lula tinha conhecimento dos pagamentos por fora, feitos à empresa dele no exterior. O marqueteiro revelou ainda que o ex-ministro Antônio Palocci sempre afirmava que as decisões definitivas dependiam da palavra final do chefe. A assessoria do Instituto Lula afirmou que não iria comentar declarações de pessoas que buscam benefícios judiciais e disse que, pela legislação brasileira, delações não são provas. Verdes Mares Notícias. Um dos programas mais dinâmicos do rádio. O que acontece de mais interessante está no programa João Inácio Júnior. Mensagens de otimismo e o bafulê dos famosos sob o comando do verdadeiro showman do rádio. João Inácio Júnior. De segunda a sexta, 13h. Rádio Verdes Mares. Verdes Mares Notícias. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira que o Congresso está consciente da importância de se aprovar a reforma da Previdência, que já passou pela comissão especial e aguarda agora análise do plenário da Câmara. Meirelles afirmou que a proposta atual já é suficiente e está num tamanho adequado. Segundo ele, se a proposta sofrer mais alterações, será preciso fazer uma nova reforma da Previdência no futuro. Eu acredito que a que está lá no momento está num tamanho adequado. Se mexer demais, nós vamos ter que voltar a fazer uma reforma daqui a pouco tempo, isso não vai resolver o problema de ninguém. E nós precisamos dar segurança a todos os brasileiros, que não se vai falar mais em reforma da Previdência nos próximos anos. O ministro da Fazenda afirmou também que o país já saiu da recessão, mas que ainda paga o preço com 14 milhões de desempregados. Ele destacou que a previsão é de que o emprego volte a crescer no segundo semestre. É muito importante mencionar que o Brasil, saindo dessa recessão, ainda está pagando o preço disso. 14 milhões de desempregados. É muita gente. É uma barbaridade, é inaceitável. Por isso é que estamos tomando essas medidas, todas muito duras, muito sérias, fazendo as reformas, e o Brasil já começa a crescer. Isso é o fato concreto. E no devido tempo, no segundo semestre, esperamos que o emprego já esteja crescendo. O prefeito Roberto Cláudio anunciou a liberação de pelo menos R$500 mil para desenvolvimento de pesquisas sobre chikungunya. O anúncio foi feito durante reunião com especialistas da área da saúde e membros da comunidade acadêmica. Os recursos serão liberados por meio de critérios previamente estabelecidos. Com 6.349 casos confirmados da doença este ano, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado, Fortaleza concentra mais da metade dos casos de chikungunya no Ceará. O estado tem 10.592 casos confirmados da febre este ano. De 2016 para 2017, o Ceará também passou por crescimento nos números de casos registrados, indo de 4.294 possíveis casos para 17.012 este ano. A Secretaria da Segurança Pública divulgou nesta sexta-feira o resultado da Operação Desintoxicação, que prendeu 8 pessoas na cidade de Aquiraz.
cerca de 250 profissionais de segurança participaram da ação, envolvendo homens das polícias civil e militar, corpo de bombeiros e perícia forense. No total, foram cumpridos 4 mandados de prisão por tráfico de drogas e também de busca e apreensão coletivo na comunidade dos 13, na localidade da Prainha. Por conta do mandado coletivo, 250 imóveis foram vistoriados pelos agentes de segurança. Com os suspeitos, foram apreendidas 4 armas de fogo e um simulacro de fuzil. A ação contou ainda com o apoio da aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, CIOPAE. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança, André Costa, comentou a operação. Uma operação bastante exitosa nesse trabalho integrado, destacando o trabalho da Polícia Civil, que fez toda a investigação, o levantamento dos locais onde residiam pessoas ligadas ao tráfico de drogas e assaltos também. E identificando esses locais, a Polícia Civil então representou pelos mandados de busca, obteve junto ao Poder Judiciário, com o aval do Ministério Público. E ao cumprir agora esses mandados, conseguimos então prender 8 pessoas, a metade delas com mandado de prisão temporária, a outra metade em prisões em flagrantes, também com apreensão de armas, inclusive uma pistola .40, um calibre restrito, de utilização apenas pelas polícias. Enfim, o sucesso que a gente espera, também é que acalme a região, que tranquilize a prisão dessas pessoas que certamente vinham diariamente praticando roubos e traficando drogas. Então é importante esse tipo de operação capitaneada aí pela investigação realizada pela Polícia Civil. Também nessa quinta-feira aconteceu outra operação contra o tráfico de drogas em Camusim, como explica o secretário André Costa. Em relação à operação realizada em Camusim, uma operação conduzida pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, à frente da delegada Patrícia, com a participação de 25 policiais civis dessa divisão, que cumpriram um total de 6 mandados de busca e apreensão em Camusim, resultando na prisão de 3 homens e uma mulher, os quais estavam de posse de crack e de maconha. Então são pessoas, já tínhamos informações de que se tratam de traficantes de drogas naquela região e, através dessa investigação, o trabalho de investigação criminal e o trabalho de inteligência da DCTD, da Polícia Civil, conseguimos então retirar de circulação essas pessoas. E nesta sexta-feira, uma onda de ataques cibernéticos aparentemente coordenados atingiu computadores de empresas e órgãos governamentais em pelo menos 74 países, incluindo o Brasil. Os hackers usaram ferramentas da NSA, Agência de Segurança Nacional norte-americana, e também brechas de proteção identificadas pelo governo dos Estados Unidos, e depois houve um vazamento dessas informações. Aqui no Ceará, também muitas empresas foram atingidas. O repórter Márcio Dornelles conversou com o analista de segurança da informação, Felipe Holanda, que deu detalhes sobre como se defender desses ataques. Hoje a gente conversa com o Felipe Holanda, ele é analista de sistemas, especialista em segurança da informação e também é professor universitário nessa área. Primeiro, Felipe, bom dia, obrigado pela entrevista. Eu queria que você começasse explicando o que aconteceu nessa sexta-feira, Felipe. Bom dia. Nessa sexta-feira realmente foi o dia D, que a gente está chamando da segurança da informação. Foi um dia onde tivemos vários ataques relacionados a ransomware, que é um tipo de ataque onde as informações são sequestradas e os atacantes eles cobram um resgate para te devolver a sua informação, Então nós tivemos aí 74 países que sofreram com esses ataques, várias instituições, tribunais de justiça aqui no Brasil, INSS, e lá fora a gente teve casos também de hospitais que sofreram com esses ataques. E para encerrar, Felipe, eu queria que você reforçasse, você disse agora há pouco as medidas de segurança que todo mundo tem que adotar, eu queria que você reforçasse, tanto no celular, no iPad, no notebook ou no desktop, computadorzinho de mesa, quais são os principais cuidados, o principal deles, claro, não clicar em nenhum link que você não conheça a procedência, A gente tem algumas medidas que eu sempre recomendo, que são medidas simples,
que a gente sempre acha que não vai ter um grande impacto, mas tem. Uma delas é você sempre criar uma senha forte. Muita gente não liga para isso, né? Muita gente coloca seu nome, a data de nascimento. Olha, isso é muito fácil de um atacante descobrir. Você não faz ideia como é fácil de um atacante descobrir uma senha fácil. Então, assim, eu sempre digo, mantenha uma senha forte, tá? Tente não usar a mesma senha para banco, para e-mail, para rede social, né? Sempre crie uma senha para cada uma delas. A outra recomendação é não clicar em links de e-mail bancário. O banco, ele nunca manda e-mail pedindo para você validar dados, fazer recadastramento. Se você receber um e-mail bancário de alguma instituição bancária pedindo para fazer isso, é golpe, não clique, certo? Eu falo isso com propriedade. E outra coisa é o backup, como eu mencionei. Então você sempre ter o backup dos seus arquivos em outro local. Então, assim, essas medidas lhe ajudam a pelo menos não ser a próxima vítima. Não vai garantir, mas vai ajudar que isso não chegue na sua casa, né, tão cedo. Conversamos com Felipe Holanda, técnico especialista em segurança da informação, analista de sistemas, professor universitário. Felipe, muito obrigado. Obrigado a vocês. Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares. Eu sou Aurélio Menezes e este foi o Verdes Mares Notícias, com o resumo dos principais acontecimentos da semana. Coordenação de jornalismo, Simone Moraes. Diretor de jornalismo, Roberto Moreira. A edição de áudio é de Lucas Nogueira. Fiquem agora com o Alimento da Fé e o pastor Robervan Rodrigues.